Que Deus abençoe o seu dia. Nós estamos iniciando agora uma nova série. A série com o tema de Um Deus que é fiel. Vamos orar pelo dia de hoje. Ó poderoso Deus de Israel. Vem, Senhor, através dessa série, fale conosco. Pai, nos mostre, Senhor, através da Tua palavra, a Tua vontade para conosco. Pai, nos dê discernimento da Sua mensagem, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha só, se você ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe a mensagem de Deus aí com mais alguém. A palavra de Deus para nós aqui, Juízes 2, 11 e 19. E diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Banis, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e fora-se após outros deuses, dentre os deuses de gentes que havia ao redor deles, e adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal, a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu de mão dos seus espoliadores, que pilharam, os entregou à mão dos seus inimigos ao redor. E não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíram a mão do Senhor, era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera, e jurara que estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, e os livraram da mão dos que pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízo, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos deuses dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiram e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo, pois, outros deuses, servindo e adorando a eles, não deixando suas obras nem obstinação ao seu caminho. Veja que nesse versículo aqui, veja que Deus ali coloca juízes. E veja que aquele povo foi desviando da presença de Deus. E Deus coloca o juiz, e Deus fala que cada geração que nascia ali, uma geração se tornava pior que a outra geração. Em 1 Coríntios 1,9 diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Êxodo 2, 23 e 25, ele diz assim: Decorridos muitos dias, morreu o rei de Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atendeu para a sua condição. Veja aqui que no livro de Êxodo, aquele povo aprisionado como escravo ali no Egito, aquele povo estava sofrendo. Mas eles abrem ali um clamor, e aquele clamor chega até os céus, chega até a Deus. E veja que Deus ali naquele momento, ele compadece daquele povo. Ele compadece daquele povo para que aquele povo possa ali ser liberto. Então, no livro de Juízes, o primeiro que a gente meditou, apresenta um contraste gigante entre a fidelidade de Deus e a infidelidade do seu povo. Olha, é espantoso considerar que tão logo após a sua libertação milagrosa do Egito,
entrou em cena uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por eles. A mesma nação que foi testemunha ocular do deslumbrante poder de Deus agora havia esquecido completamente o seu esquecimento, visto que as suas crescentes processões para a rebelião. Alguém poderia antecipar que o pecado deles levaria Deus a abandonar o seu povo para sempre. No entanto, uma vez após outra, uma avalanche da graça de Deus alcança a falta de fé daquele povo. De fato, o texto ele vai registrar a compaixão de Deus pelas pessoas e a sua atenção ao seu clamor. Anteriormente, Moisés relatou como o povo de Deus gemeu por causa da escravidão e clamou ao Senhor, que nós meditamos em Gênesis. Esse clamor por libertação foi suprido com a resposta do Senhor. Ele ouviu o seu clamor, ele lembrou das promessas que ele havia feito, a aliança que ele havia feito há gerações atrás com Abraão. Ele viu a necessidade do povo e conhecia a sua dor. Esta é a natureza da fidelidade de Deus. Ele ouve, lembra e vê e conhece. Às vezes você está assim desta forma, mas lembre que Deus fez uma aliança lá atrás com Abraão. Aonde Abraão ia ali ser um pai de nação, então nós devemos orar e pedir a Deus, porque quando levamos o nosso clamor até Deus, Ele lembra da aliança que Ele fez com o seu povo. Veja que agora, geração depois, Deus ouviu o clamor do seu povo, forneceu juízes para eles, para levar a vitória. Ele fez isso apesar de fato de demonstrarem uma incapacidade perpétua de obedecer. Mesmo após passando uma geração inteira, a fidelidade de Deus claramente não é baseada na bondade do seu povo. Pelo contrário, a fidelidade de Deus é fundada no seu caráter. Ele é um Deus fiel, que sempre cumpre as suas promessas. Olha, a fidelidade de Deus é a esperança sobre a qual a vida cristã é constituída. Aqueles que conhecem Jesus através do arrependimento, da fé, podem ter certeza que Deus é fiel às suas promessas. 1 Coríntios 1:9 que nós lemos. Ele não abandona o seu povo, nem lhe voltará as costas contra os que forem fiéis. Em vez disso, ele ouve, ele lembra, ele vê e sabe. Ele ouve o clamor por misericórdia daqueles que sabem que estão quebrantados. Ele se lembra da sua aliança feita há muito tempo atrás com Abraão, com Jacó, de salvar o seu povo. Olha, ele reconhece as necessidades do seu povo. Ele reconhece a virtude da obra de Jesus Cristo. Tomou providência para atender a essa necessidade e restaurá-los a um relacionamento correto com o nosso Deus para sempre. Nós vamos agradecer a Jesus Cristo. Vamos louvar pela sua graça, fidelidade. Agradecer a Ele por nunca desistir de nós. Nós devemos agradecer continuamente. Mesmo quando às vezes nós somos ingratos, rebeldes. E às vezes temos esquecido da bondade de Deus sobre a nossa vida. Lembra-se, Deus fez uma aliança com Abraão, com o pai da fé. Então basta nós agora orar, arrepender dos maus caminhos, converter-se dos maus caminhos. E Ele garante que vai sarar as nossas terras. Porque Ele diz assim, clama a mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos maus caminhos, então Ele ouvirá dos céus. Ele vai responder o seu pedido de socorro, Ele vai responder a sua luta, a sua dificuldade. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais as lutas que você tem, mas eu digo para você que você pode ter errado, do tanto que você tem errado, mas o nosso Deus, Ele diz claramente, sabe o que Ele diz para mim e para você? Ele diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha, se humilhar diante de Deus e reconhecer a grandeza dele sobre a nossa vida, orar,
é buscar a face do Senhor através da oração. E diz, olha, buscar a minha face. E depois ele diz, olha, se converter dos maus caminhos. Aí ele coloca uma condição e fala assim, olha, se você fizer tudo isso aí, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua vida, sararei as suas feridas. É um Deus que mesmo o povo sendo fiel, é um Deus que é fiel com o seu povo. Vamos orar a Deus pelo dia de hoje, ó poderoso Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por o Senhor permanecer conosco, mesmo às vezes, em algum momento, nós sendo infiel a Ti, Senhor. Pai, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, continue sobre a vida de cada um. Que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão caídos, fortalecer aqueles que estão de pé para que não venha cair, que possamos ser testemunha viva, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua bondade. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade, obrigado, Deus, por o Senhor não ter desistido de nós, Senhor. Mesmo quando às vezes a gente somos ingrato a Ti, às vezes nós temos sido rebelde, às vezes nós temos esquecido da Tua bondade quanto à nossa vida, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor. E pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que seja alcançadas vidas através da Tua mensagem e restauradas. Pai querido, que o Senhor possa, assim como acabamos de meditar, sarar o povo e fazer prosperar aqueles que precisam, seja na área da saúde, sentimental, espiritual, seja a área, a situação que estiver passando. Que o Senhor venha com a Tua bondade, com a Tua fidelidade, Senhor. Pai, sobre a vida de cada um eu te peço, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.